Dois jovens foram executados na cidade de Timon, no Maranhão, em um campo de futebol. O crime aconteceu durante a madrugada, por volta de 1h da manhã. Local, Vila Monteiro, cidade de Timon, aqui ao lado da cidade de Teresina. Eu vou trazer informações a respeito desse crime, dessa barbaridade que aconteceu hoje pela manhã. É que os moradores de fato identificaram a presença dos corpos e acionaram a polícia. E eu falo com Bartolomeu Almeida, ao vivo, que traz detalhes no Jornal do Piauí. Bom dia para você, Bartolomeu Almeida. Um caso de violência que já está sob a investigação policial, Bartô. Um bom dia para você, Joelson. Bom dia para o nosso telespectador, o pessoal sempre acompanhando o Jornal do Piauí. Estivemos lá então, Joelson, há pouco, na Vila Monteiro. A Vila Monteiro, então, para quem é de Timon, sabe muito bem, a localização dela fica próxima à caixa d'água, chamada Caixa d'Água do Pedro Patrício, né? Fica próximo também da rede elétrica, da antiga Coeb, né? Hoje é a distribuidora de energia equatorial que serve o estado do Maranhão. A rede elétrica de alta tensão. Nós tivemos por lá, é um local de difícil acesso, Joelson, inclusive com uma dificuldade em relação ao saneamento básico, né? Tivemos por lá muito esgoto pelas ruas, falta de calçamento, enfim. É uma região que fica na periferia do município de Timon. E fomos acompanhar esse caso, né? Infelizmente, esses dois jovens foram executados. Nós entrevistamos, inclusive, na oportunidade, a delegada Nayana Muller. Ela é delegada de homicídios do município de Timon, no Maranhão. Claro que tem muita coisa ainda a ser acrescentada, mas a delegada falou pra gente as primeiras impressões a respeito destas duas execuções que foram realizadas em Timon na madrugada desta segunda-feira. Vamos acompanhar a fala da delegada Nayana Muller, por favor. Duas vítimas de disparo de arma de fogo, dois jovens, aproximadamente 18, 19 anos. Só um está identificado, o outro a gente ainda aguarda que a família traga a documentação, mas a família já apareceu. Um mora próximo daqui e o outro estava na casa de um familiar, apesar de morar na cidade de Teresina, estava na casa de um familiar aqui também na Vila Monteiro. As vítimas foram mortas aí, foram executadas aí. Não temos informações que induzam que elas foram trazidas. Pelo local que o perito avaliou ali, o local de morte foi aquele ali, local imediato. Eu posso lhe dizer que na cabeça cada um teve um disparo, mas as duas vítimas foram vítimas de 3 disparos cada um. As duas vítimas já foram identificadas, mas a gente só tem o nome correto de uma delas, a gente ainda está aguardando a documentação da segunda vítima. Olha, Joelson, a vítima que foi... As duas vítimas já foram identificadas pela polícia, mas nós temos aqui o nome de uma das vítimas, que é o Luiz Felipe dos Santos, de 19 anos. Ele nasceu no ano de 2004, Joelson, bem jovem, infelizmente já acabou perdendo a vida. Nós tentamos, inclusive, Joelson, conversar com algumas pessoas, a vizinhança, o pessoal que estava ali demonstrando tristeza com o acontecimento. Claro que nesse momento ninguém quis falar, eu questionei então se alguém ouviu algum disparo, todo mundo ficou em silêncio, que nós sabemos exatamente por conta de que é. Essa vila, Joelson, ela fica inclusive perto de outra região que é considerada perigosa em Timon, que é o bairro Cidade Nova, né? Infelizmente é uma região dominada então pelo crime, nós não estamos falando aqui das pessoas de bem que vivem nessa região, estamos falando aqui, infelizmente, dos casos, né, de crimes que acontecem nesta região. E nós verificamos, inclusive, Joelson, lá no muro do campinho, não é do campinho propriamente, o muro da caixa d'água que fica ao lado do campinho, estava escrito lá PCC, né, 1533. O PCC é uma referência, né? Uma facção criminosa que surgiu em São Paulo, e esse 1533, o 15 tem a ver então, a letra P é a 15ª letra do alfabético, e o CC, no caso, que é a terceira letra então do alfabeto, então fica PCC, tá lá a parede, inclusive tem assim, eterno fumaça. É um termo comum que infelizmente nós temos acompanhado em outros bairros, esta pichação também em outros bairros, inclusive aqui de Teresina. E o que chama a atenção também, Joelson, ontem nós tivemos do lado festivo, um grande jogo de futebol, onde o Flamengo
ganhou do Vasco de 6-1 e o que eu observei então nos vídeos que foram divulgados depois, que uma das vítimas estava inclusive vestida em uma camisa do Flamengo. Certamente deve ter comemorado e infelizmente acabou perdendo a vida ainda de forma bastante precoce. Nós temos observado também, Joelson, eu gostaria até de analisar com você esta observação a respeito da idade desses jovens que têm sido executados por conta de rixa, de briga. Vamos aguardar ainda o posicionamento da polícia, mas tudo leva a crer que foi uma execução. Até mesmo porque cada um recebeu 3 disparos, sendo que um dos tiros foi deflagrado na cabeça dos jovens que tiveram mortes imediatas. Ainda, Joelson, nós temos naquela região o bairro Cidade Nova, nós temos ainda o Parque Aliança, outro bairro bastante conhecido em Timon, e também o Parque Cícero Ferraz. Todos fazem parte daquele entorno ali da Vila Monteiro, onde infelizmente aconteceu o episódio onde 2 jovens acabaram perdendo a vida. A delegada Nayana Muller, ela nos atendeu gentilmente, claro, ela estava ainda recebendo as primeiras informações, a polícia ainda vai analisar as imagens que chegaram até a polícia, mas tudo leva a crer realmente que foi uma execução e infelizmente tudo deverá culminar mais uma vez numa briga de facção. Vamos aguardar a palavra final da polícia, mas até pelo modus operandi, da execução, da forma como os jovens foram assassinados, numa área aberta, na madrugada, 1h da madrugada, tudo leva a crer que tem tudo a ver então com mais uma briga de facção, até mesmo porque lá é uma área delimitada até por conta da pichação que nós encontramos lá no muro daquela vila no município de Timon, no Maranhão. Volto com você, Joelson Jordani. Bartolomeu, inclusive eu soube dos relatos feitos por vocês aqui ao chegar na redação, na TV Cidade Verde. Você foi acompanhado da repórter Yala Sena do CidadeVerde.com e a população ela não fala a respeito do caso. Não vi, não ouvi. Existe um certo medo entre os moradores? É verdade, Joel. Você, como grande profissional da imprensa, você sabe que a gente tem que ouvir todos os lados, E você, principalmente quando tem um acontecimento como esse, nós temos que ouvir os moradores, até para dar mais informações, se alguém ouviu algum disparo, se alguém ouviu quem foi que fez o disparo, mas lá é o silêncio total. Nós não conseguimos praticamente nada. Aliás, não conseguimos nada. E nós sabemos exatamente o porquê desse silêncio, Nós sabemos exatamente por quê, porque as pessoas têm medo de represália, Exatamente, têm medo de serem as próximas vítimas, infelizmente. E 2 vítimas jovens, mais uma vez, acabaram perdendo a vida. E é isso que a gente tem acompanhado, Joel? De forma costumeira, esses jovens, infelizmente, estão sendo executados de forma bem precoce, e isso é muito triste, Joelson Jordani. Tá certo, Bartolomeu, isso mesmo. Obrigado, Bartô, pelas informações. Bartolomeu Almeida falando a respeito desse caso, dessa constatação de que os jovens estão perdendo a vida por conta dessa confrontação, dessa violência absurda. E claro, e ficou muito claro a preocupação do Bartolomeu em falar a respeito da região, sem falar, óbvio, da população dos bairros que estão ali, que de fato são também vítimas dessa violência. E é preciso que a segurança pública, no caso aí do estado do Maranhão, possa solucionar o drama vivido pelos moradores aí na cidade de Timon, que sofrem com a violência e, neste caso específico, uma execução em um campo de futebol, meus amigos. Não foi escondido atrás de uma casa, numa moita, dentro de uma selva, não. Foi num campo de futebol de uma área urbana na cidade de Timon.